Pode começar? Então tá bem. Tudo certo? Teste, teste. Tá me ouvindo? Foi? Pode ir? Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui. É sempre um prazer recebê-los na toca. Ainda não está do jeito que a gente gostaria para mostrar para todos vocês. Ainda estamos em reforma, mas assim como o clube todo, todas as mudanças que a gente está fazendo aqui é para fazer com que o Cruzeiro fique cada vez mais forte. E a ideia é que, com o tempo, aí a gente mostre todas as mudanças que a gente está fazendo, reforma estrutural e de melhoria aqui da organização. Para começar a falar, eu quero falar sobre a saída do Paulo Pezzolano. Ontem ele fez uma coletiva explicando, né, os motivos da saída dele. Sei que geraram algumas dúvidas sobre o processo, como o processo se deu, então quero começar explicando isso. O Paulo é um profissional de altíssimo nível, a gente ficou extremamente contente com a vinda dele aqui, com o impacto dele no Cruzeiro, tudo que ele fez representou uma evolução para a organização. Muitas vezes as mudanças que a gente conseguiu promover aqui, que não estão tão expostas, melhoraram demais o nosso dia a dia. Então, primeiro, Paulo, quero agradecer toda a parceria que a gente teve durante esse ano. Foi muito bom trabalhar com você e eu não tenho dúvida que você vai conseguir sucesso onde você estiver. Para conduzir um pouco aí, para que vocês entendam como se deu esse processo, desde o ano passado a gente renovou o contrato do Paulo Pezzolano. Ele, durante o ano passado, foi nos passando qual que eram os objetivos profissionais, onde ele queria chegar, quais as metas, e mais de uma vez ele deixou claro que ele enxergava que o ciclo dele poderia se encerrar durante o ano passado. E durante esse processo a gente explicou para ele e conseguiu arredondar, explicamos a importância dele para o projeto e conseguimos ajustar para que ele permanecesse mais tempo. E isso foi se dando durante toda a temporada passada. Ao final do ano, em dezembro, ele deixou mais uma vez claro para todos que ele queria sair, que ele não se enxergava no Cruzeiro durante a próxima temporada. E mais uma vez a gente fez uma conversa e conseguimos ganhar um pouco mais de tempo, porque a gente enxergava que o Pezzolano, durante a próxima temporada, essa de 2023, seria um profissional importante para o projeto. Foram se passando as semanas, iniciamos o Campeonato Mineiro, e no jogo, especificamente do Pouso Alegre, a gente enxergou uma mudança. A gente viu que ali, de fato, se encerrava um ciclo. Diferentemente das outras vezes em que a gente conseguia enxergar o Pezzolano, mesmo após essas reflexões sobre saída, ele totalmente energizado, muito comprometido, 100% focado, a gente viu que ali ele já não estava de corpo e alma no projeto. Ele continuou trabalhando muito, ele continua se entregando, mas a gente viu que ali, de fato, o clube precisava olhar para frente. Precisava procurar um novo treinador. E não fazia muito sentido, no meio do Campeonato Mineiro, ali naquele momento, após a partida contra o Pouso Alegre, a gente fazer qualquer mudança por um interino. E aí fizemos mais uma conversa com o Paulo e fala: bom, Paulo, entendemos agora o teu recado, e está claro que, de fato, a gente precisa fazer uma mudança. E aí, sim, foi pedido e foi solicitado que ele ficasse até o fim do Mineiro. Ele mesmo, sem estar completamente envolvido, e ele é um cara que, quando não está completamente envolvido, ele deixa isso claro. Ele foi muito parceiro mesmo. E disse: gente, vamos encerrar isso no final do Mineiro. Eu acho que vai ser melhor para mim e para o Cruzeiro a gente terminar esse ciclo assim que o Cruzeiro encerrasse a sua participação no estadual. A partir daí, a gente conseguiu aprofundar num processo de escolha do novo treinador. O Cruzeiro, ao longo dos últimos meses,
sabendo da possibilidade de saída do Pesolano, fez um levantamento amplo sobre diversos treinadores, diversas pessoas que poderiam incorporar o projeto. E ali, depois do jogo do Pouso Alegre, a gente resolveu ir para a fase final de entrevistas. E ali a gente conseguiu identificar no Pedro Felipe e o Pepa como uma figura ideal para fazer essa transição e assumir o projeto agora pensando no Campeonato Brasileiro. O Pedro Felipe é um profissional de muito potencial. É um cara que, nas conversas, quando a gente aprofundou no processo de seleção, ele deixou muito claro que o Cruzeiro seria um grande passo na carreira para ele e que ele entendia o projeto no seu detalhe. Desde então, ele vem estudando muito o Cruzeiro, vem estudando todas as possibilidades, vem estudando muito o elenco, mesmo que à distância. E agora a gente vai receber o Pepa para iniciar uma nova fase, um novo trabalho, sabendo de que é uma continuidade, de que é um passo à frente, para que o projeto do Cruzeiro fique cada vez mais forte e para que a gente consiga obter o desempenho que a gente está planejando para essa temporada. Dito isso, quero reforçar a nossa gratidão ao Paulo Pesolano, não só ao treinador, mas à pessoa. Ele é uma pessoa que viveu intensamente esse clube e que está na história desse clube. E também quero desejar boas-vindas ao Pepa. Tenho certeza que temos um ótimo profissional para dar continuidade ao projeto que foi iniciado no ano passado. Pedro, em algum momento nessas conversas que vocês tiveram com o Pepa, já foi adiantado alguma questão de contratações? Porque as contratações que o Cruzeiro fez, essas anteriores, elas passaram pelo crivo do Pesolano ou elas já passaram pelo crivo do Pepa a partir do jogo contra o Pouso Alegre? Acho que tem uma coisa que é importante reforçar. Nós não estamos nem um pouco contentes com o desempenho atual da equipe. As contratações que a gente fez, todos os movimentos de mercado, de entrada e saída, internamente a gente compreende e avalia que o time pode render muito mais do que está rendendo atualmente. Dentro das conversas, tanto com o Paulo Pesolano e também agora com o Pepa, a gente entende que esse time pode entregar muito mais do que está entregando. Antes de falar de contratação, de olhar para o mercado externo, a gente precisa olhar muito para dentro. A gente precisa identificar o que a gente está deixando de fazer, o que a gente pode fazer melhor e como que a gente consegue potencializar cada um que chegou nesse clube. Não dá para a gente achar que a solução vai estar sempre fora de casa. Na nossa visão, a solução está aqui dentro. Qualquer reforço que possa vir, que possa chegar, esse cara vai vir para trabalhar numa ideia de jogo, numa ideia que a instituição vem desenhando. Eu não quero deixar aqui a mensagem de que vão vir salvadores da pátria. Quem vai resolver o problema do Cruzeiro, quem vai conseguir potencializar esses jogadores que estão aqui e a equipe que a gente pretende formar, são as pessoas aqui de dentro. E eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir de agora, o clube vai começar a olhar para frente e vai conseguir tirar o máximo das pessoas que estão aqui e a gente vai formar... A gente já tem um baita grupo. A partir de agora é formar uma baita equipe com eles. Pedro Pansieri, da Itatiaia. Dentro dessa linha que você falou, não se perdeu tempo trazendo o Pepa, talvez, antes para tocar esse projeto, digo ainda com o Campeonato Mineiro em andamento, para jogos, atividades, e aí chegar no brasileiro mais robusto, porque é a competição que mais interessa, não é? Sério, acho que uma coisa que é válido e tem que deixar claro, existia a possibilidade do Pesolano ficar. Enquanto existia a possibilidade do Pesolano ficar, e a gente entendendo que era um profissional de alto nível, um cara que entendeu o clube, um cara que marcou a história do clube na Série B, enquanto existisse essa possibilidade, a gente não ia simplesmente abrir mão. Em várias conversas que a gente fez com o Pesolano, a gente conseguiu reverter isso. E a gente acreditava
que nesse início de ano a gente ia conseguir reverter novamente. Mas chegou um momento em que ficou claro, ficou nítido, e ele disse isso. Inclusive, se vocês recuperarem as próprias coletivas do Pesolano, ele foi dizendo, né, que não conseguia tirar mais dessa equipe. Então, enquanto teve a possibilidade do Pesolano ficar, a gente não partiu para o mercado. Uma vez, depois do jogo do Pouso Alegre, que a gente conseguiu sacramentar essa decisão com ele, a gente partiu para olhar o mercado e tomar a melhor decisão possível. Pedro, boa tarde. Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes. Você falou aí algumas vezes que o Pesolano deixou claro, por mais de uma vez, que ele não gostaria de ficar. Logo após o término da Série B, em dezembro, ele colocou o cargo à disposição, disse que não estava 100% focado, que a cabeça não estava boa. Você mesmo disse que em outras oportunidades ele também deixou isso claro, sendo ali o Pouso Alegre com a gota d'água. No entendimento de vocês, como gestores de futebol, você falou que foi tentando enquanto tinha uma possibilidade. Quando o treinador deixa claro que já não está mais com a cabeça, não seria interessante já procurar um plano B? Porque o Cruzeiro terminou a Série B ano passado, em novembro, nós tivemos a maior pré-temporada da história e agora, faltando um mês para começar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai pegar um novo técnico estrangeiro que tem que se adaptar ao elenco, tem todo um processo de chegar. A gente vê aí que tem boas recomendações, o Pepa, do pessoal de fora, mas até que ponto isso pode prejudicar o Cruzeiro? E só uma coisa, o torcedor, ano passado, o objetivo era o acesso e o objetivo foi alcançado. Qual é, de forma clara, para o torcedor entender, o objetivo para o Cruzeiro neste ano, na principal competição, que é o Campeonato Brasileiro? Qual é a meta? Diogo, a gente vem construindo com o Pesolano uma relação de muita abertura e ele sempre foi muito claro com relação ao sentimento que ele tem pelo Cruzeiro e pelo projeto do Cruzeiro. A nossa forma de pensar o jogo, de ver o dia a dia, de construir as nossas rotinas, fez com que o Cruzeiro se tornasse, de fato, um clube diferente. O nosso diferencial, em nenhum momento, foi a capacidade de investimento. Foi a capacidade de trabalho. E uma vez que você vê que o seu diferencial é a capacidade de trabalho e um ponto e um pilar fundamental é o treinador, a gente foi construindo com ele esse processo. Ele não é tão retilíneo e tão objetivo como está sendo construído. Ele vai sendo elaborado através de muitas conversas. Seria muito mais fácil você pegar e tomar uma decisão. Então não fica mais e acabou. Só que não foi essa a relação que foi sendo construída entre Pesolano e Cruzeiro. Foi uma relação de parceria. Então, por mais que ele deixasse claro qual que é o objetivo dele é óbvio, é atuar em outras ligas, em ligas cada vez mais competitivas, mas ele nunca foi definitivo de falar assim, eu preciso sair amanhã. Essa foi uma construção. E nós chegamos num momento, no Pouso Alegre, em que a gente falou, bom, se encerrou um ciclo. E através do encerramento desse ciclo, a gente precisava se preparar da melhor maneira possível para fazer a próxima escolha. A gente acredita que o projeto do clube ele vai ser diferente justamente porque a gente não quer repetir as práticas do futebol brasileiro. A gente questiona tanto, né, que muitos clubes trocam 3, 4, 5 vezes de treinador por ano, né? E todo o esforço que a gente vem fazendo aqui dentro é para que a gente consiga ter continuidade, sustentabilidade e profundidade nas nossas decisões. Escolher um treinador para o Cruzeiro não é como ir no mercado, ir na prateleira e pegar um produto. Para se tomar uma decisão, a gente precisa aprofundar muito. E a partir do momento em que a gente entendeu que o Pesolano não poderia mais ficar, a gente teve muitas conversas com as possibilidades de mercado que existiam. Estamos completamente seguros da decisão que a gente está tomando, justamente porque a gente levou o tempo necessário para tomar essa decisão. Com relação ao objetivo, é sempre importante a gente recuperar o que era o Cruzeiro no ano passado. A construção que a gente conseguiu fazer, o acesso que a gente conquistou. E olhando para o Cruzeiro para os próximos anos, a gente sabe que queremos não só permanecer na Série A, mas promover um crescimento sustentável, ano a ano, dentro do clube. Vocês sabem que a nossa capacidade de investimento não é alta, a gente já falou isso várias vezes. Vocês sabem que o Cruzeiro não vai sair no mercado contratando grandes nomes.
Primeiro, porque a gente não tem capacidade. E segundo, porque a gente não acredita em Salvador da Pátria. E a gente quer reforçar que o nosso diferencial competitivo é a nossa capacidade de trabalho. A gente precisa trabalhar melhor que os outros. A gente precisa trabalhar mais que os outros. E o nosso projeto, esse que fez a gente escolher o Pesolano, esse que fez a gente escolher o Pepa, esse é o nosso diferencial. Por isso, quando a gente fala da troca de um treinador, nós não vamos seguir o modelo tradicional. O nosso diferencial competitivo é o que se faz aqui dentro e não o que se faz lá fora. Quando a gente fala de reforço, é óbvio, a gente sempre vai estar atento ao mercado. Mas antes a gente precisa tirar o máximo de quem está aqui dentro. E hoje a gente não está fazendo isso. Pedro, Guilherme Macedo, GE. Globo. Você falou que teve essa decisão depois do jogo contra o Pouso Alegre, foi dia 7 de fevereiro, passaram-se 40 dias. E aí eu tenho duas perguntas justamente em relação a esse tempo. Se vocês não consideram que, do ponto de vista do planejamento, houve, de certa forma, um erro por conta desse tempo de 40 dias, já com uma decisão tomada, e o trabalho que continuava do Paulo Pessolano, mesmo sem a sequência, e também quando que o elenco foi comunicado dessa decisão de saída do Pesolano? O fato do Pesolano permanecer conosco, ele foi importante porque a gente acredita muito na capacidade de trabalho dele. Então, o dia a dia do Pesolano é de altíssimo nível. A gente sabe que a estrutura dele e o alinhamento que a estrutura dele tem com o staff do clube é ótimo. Então, a gente sabia que, mesmo com um comandante que não iria ficar depois do final do Mineiro, a gente ia ter trabalho de qualidade. E a gente enxerga que o Pepa, apesar de ter algumas características diferentes, é um passo de continuidade. Então, não existe uma ruptura com relação à metodologia. Existe uma continuidade e alguns ajustes estratégicos. Essa informação a gente manteve muito bem controlada dentro da diretoria e a gente resolveu comunicar também os atletas ontem, depois do jogo contra o América. Justamente porque a gente acredita que qualquer outro tipo de comunicação ia desviar o foco. E o nosso foco sempre foi utilizar o Mineiro como uma pré-temporada de qualidade para que a gente conseguisse potencializar o nosso rendimento na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não muda. Está mudando o líder, mas o método é parecido e eu acredito que, em alguns aspectos, a gente vai conseguir fazer ajustes importantes para que a Série A seja cada vez mais sólida nessa temporada. Pedro, Adroaldo Leal, Rede 98. A maneira com que a imprensa cobre hoje o dia a dia do clube é muito diferente de outrora, né? Depois da época da pandemia, a gente não consegue acompanhar os treinos, as atividades, e a maior parte dos comentários são feitos em cima dos resultados. E, na teoria, pelo menos até o momento, o Cruzeiro renovou o seu elenco, trouxe jogadores tecnicamente superiores, alguns que saíram, porém o resultado não tem aparecido. E aí começa a vir muita especulação, muita teoria de grupo rachado, de jogador reclamando que está fora de posição. Isso aconteceu, acontece? Como é que está isso? E vocês da diretoria já tiveram alguma conversa, vocês, não só a questão do Pessolano, vai se iniciar agora um novo trabalho, mas vocês da diretoria, já tiveram uma conversa com os atuais atletas a respeito disso, dessa questão desse rendimento em campo? O que está acontecendo com esse processo que o Cruzeiro ainda não engrenou? Olha, é bom a gente recapitular, né? O ano passado a gente montou um elenco pensando na Série B, né? Com foco total na Série B. Perfil de jogador, característica, tudo isso foi levando em consideração que o Cruzeiro tinha que ter seu elenco reconstruído, pensando no acesso e no título, e a gente conquistou. Ao final desse ciclo, a gente teve que reconstruir o elenco novamente. Então, se vocês forem pegar o volume de transferências que aconteceram durante esse período, ele é insano. E nenhum clube quer fazer isso. Quando a gente fala de construção de um projeto desportivo, ninguém quer trocar tanto de jogador, em termos de quantidade, como a gente está trocando. O nosso objetivo é, daqui para frente, começar a olhar para o elenco e fazer ajustes pontuais, né? E começar a dar foco na contratação de, quem sabe, 1, 2, 3, e não mais em 18.
Quando você traz 18 novos atletas para a estrutura do clube, não é do dia para a noite que você consegue criar uma equipe. Eu falo que a equipe ainda está em processo de construção. Justamente porque o resultado não está vindo, porque ela não está jogando como a gente gostaria que ela jogasse. Isso é processo, isso leva tempo. Dentro do clube, o nosso esforço é tentar acelerar, é tentar fazer com que esse processo seja o mais rápido possível, para que a gente consiga ter a equipe jogando como a gente gostaria. Mas a gente está falando de ser humano. E quando a gente está falando de ser humano, vai exigir um esforço de toda a estrutura do clube para que, primeiro, eles entendam como que o clube pensa, como que o clube trabalha. Segundo, para que eles entendam como a gente quer jogar, qual que é a ideia do clube. E vem cada um de um lugar. Eu acredito que a gente está no meio desse processo. E eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco a gente vai conseguir atingir o ápice da nossa performance. A gente vai fazer ajuste. E aí é muita conversa aqui dentro. É conversa com os jogadores, é conversa com o nosso staff, é muita troca de ideia para conseguir atingir o potencial pleno que essa equipe pode ter. Eu tenho certeza que com os ajustes que a gente está procurando fazer, porque essa pausa agora, até o Campeonato Brasileiro, vai servir para a gente fazer reflexão, que a gente vai conseguir chegar no Campeonato Brasileiro muito mais preparado. Mas é sempre importante reforçar e resgatar o processo que o clube está passando. Uma coisa é a performance, não estamos satisfeitos. Outra coisa é o momento do projeto. Nós estamos num segundo estágio. Ainda não podemos atuar no mercado como gostaríamos. Ainda não podemos ser tão eficiente como gostaríamos. A gente está atuando muito mais no volume do que na especificidade. Mas eu acredito que com as pessoas que tem aqui dentro, que estão pensando muito grande para o futuro do Cruzeiro, nós vamos atingir tudo que a gente desenhou como estágio final do projeto do Cruzeiro. Pedro, boa tarde. Guilherme Frossard, da TV Globo. Só ainda em relação a essa montagem de elenco, o jogo do Pouso Alegre foi no dia 7 de fevereiro e vocês falaram que ali houve a convicção de que o Pessolano não ficaria e que houve o acerto com o Pepa a partir das análises de mercado. De lá para cá, o Cruzeiro contratou, por exemplo, o Marlon, o Richard, a gente sabe do acerto com o Luciano Castan também ainda não oficializado. Esses jogadores especificamente, a partir do momento que vocês já tinham a convicção que o Pessolano não ficariam, só para ficar claro, foram debatidos com o Pepa, foram debatidos ainda com o Pessolano ou foram jogadores contratados única e exclusivamente pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro? A gente pediu a opinião do Pessolano em vários nomes, né? Ele mesmo sabendo da saída, a gente sempre deixou claro, e ele sempre deixou claro, que o nível de alinhamento é tanto que ele sempre quis contribuir com o projeto do clube. O acerto do Pepa foi se dando ao longo do tempo, né? Então não necessariamente o time da contratação é o time do acerto do Pepa, né? Mas uma coisa que é importante e fundamental, né? A reflexão sobre as contratações, ela é sempre muito mais aprofundada e tem muito debate. E a gente faz o debate pensando na forma de jogar que o Cruzeiro quer atingir, né? Então isso não pode fugir nunca, porque a gente está tomando decisão com base no nosso modelo de jogo para escolher treinador e para escolher jogador. E isso faz com que você diminua muito a margem de erro, né? Para 2023, o que você espera em relação ao objetivo, quando acabar dezembro deste ano? Qual é o objetivo do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro? E também, se for de manter, se não tivesse a espinha dorsal daquele time campeão do ano passado, não seria, os erros não seriam minimizados agora, nesse começo de ano, vendo a situação que o Cruzeiro está passando nesse começo de Campeonato Mineiro, de não vencer em casa, de não vencer clássicos? Nosso orçamento, muitas vezes, ele procura estar atrelado à capacidade de entrega esportiva, né? Sempre quando que você vai olhar, o orçamento do clube é e a entrega esportiva, às vezes, está próxima desse. Internamente, a gente vem dizendo que a gente quer superar o que a nossa restrição financeira acaba nos entregando. Então, a gente acredita muito que a nossa capacidade de trabalho, a nossa forma de desenvolver o projeto, o nosso diferencial competitivo sempre vai ser
o projeto do Cruzeiro, no jeito da gente estabelecer os nossos pilares, isso faz com que o clube supere sua capacidade. É óbvio que a gente está olhando o nosso orçamento e a gente sabe que a gente está na segunda metade da tabela. E a nossa briga interna e as nossas conversas diárias é para que a gente consiga superar isso. Mas o meio, a indústria do futebol, acaba nos colocando nesse lugar. Um ponto importante sobre o elenco do ano passado. O elenco do ano passado a gente fez e a gente elaborou justamente porque a gente sabia que o Cruzeiro precisava respeitar muito a competição que ele estava disputando. Quando a gente chegou, inclusive, era um diagnóstico que o Cruzeiro dos anos anteriores, ele montava um elenco de Série A para disputar a Série B. Essa era a maior crítica, né? E aí, quando você faz essa reflexão, a gente tinha um elenco de Série B para disputar a Série A. E foi em cima dessa reflexão, respeitando a competição que a gente ia disputar, que a gente pensou em fazer esse volume de mudanças tão alto. Isso está diretamente atrelado ao nosso desempenho? Sim, porque é uma transição. Mas foi um preço que o clube quis pagar, sabendo o tamanho do desafio que a gente tinha ali na frente. Pedro, Guilherme do Itatiaia.com.br, a gente sabe, o Ronaldo esteve ontem em Belo Horizonte, até então não foi ao vestiário conversar com os jogadores, mas qual foi a participação efetiva dele também na definição pela escolha do Pepa? O Ronaldo participa de todas as decisões estratégicas do clube, né? Ele é um cara que, obviamente, nos dá muita autonomia para tomar decisão, mas ele é dono do clube, né? E ele está ciente de todos os movimentos que a gente vai fazer, a gente constrói com ele, né? E ele também, pela vivência, por tudo que ele construiu no futebol, ele dá opiniões extremamente importantes nesse processo. Então ele estava consciente aí de todos os movimentos e do planejamento que foi construído. Pedro, Washington, Rádio Transamérica. Primeiro, que características que o Pepa reúne quando vocês fizeram o processo seletivo para chegar e tocar esse barco do Cruzeiro, tocar o planejamento a partir de agora, considerando que ele tem tão pouco tempo, né, para organizar, para entender a equipe, entender a construção, o que é o Cruzeiro, a realidade do futebol brasileiro, os adversários que ele vai enfrentar. O que te chamou a atenção e por que o torcedor do Cruzeiro tem que acreditar ou deve acreditar que ele chega e reúne características importantes para, nesse cenário caótico desse momento, conseguir tirar o melhor desse grupo, como você disse, para fazer uma campanha vitoriosa nesse ano? Quando a gente foi buscar o próximo treinador, né, a gente entendeu que tem alguns princípios que são fundamentais. A gente foi atrás de um treinador que identificava o Cruzeiro como uma grande oportunidade na carreira, um treinador com método e com capacidade de entendimento do projeto do clube. Então, é alguém que vem para fazer uma construção coletiva e não para ser o dono do processo. O Pepa, pelo histórico recente e de trabalhos que ele fez, é um treinador com energia, com uma capacidade de liderança muito interessante e, além disso, um cara extremamente estudioso. Então, o Pepa, ele vem para o futebol brasileiro já conhecendo muito do futebol brasileiro. Ele vem para disputar o Campeonato Brasileiro já conhecendo muito do Campeonato Brasileiro. E ele vem com uma estrutura de apoio, que é nosso staff interno, para fazer com que qualquer tempo de aprendizagem que seja necessário seja encurtado. Então, foram essas características que a gente foi buscando e identificando para nos dar segurança sobre essa decisão, né? Definir treinador para o Cruzeiro hoje não é tão simples. Mas, ao longo do tempo, a gente foi estabelecendo pesquisas e estudos para que a gente pudesse estabelecer listas e listas e listas de treinadores com esse potencial. É óbvio que ali, num aprofundamento, você acaba direcionando melhor a sua decisão, né? Mas a gente está muito convicto de que esse passo com o Pepa é um passo à frente para o projeto. Pedro, Samuel Venâncio, dentro desse planejamento aí, dessa montagem do elenco, vocês nunca falaram oficialmente sobre nomes negociados, mas em um determinado momento da temporada, mais no início ali da temporada, o Cruzeiro chegou a ter uma negociação com o Lucas Romero, chegou a ter uma negociação com o Bruno Valdez. Seriam jogadores de um investimento maior. O que aconteceu? Que houve uma mudança nesta rota e o Cruzeiro acabou trazendo outros jogadores, talvez com um custo menor. Acabou a grana ali naquele momento. Qual que foi a mudança neste planejamento, se pensando em jogadores talvez sendo uma certeza maior, pelo menos na parte
teórica para fazer outros investimentos neste início de temporada de 2023? Samuel, isso é um ponto importante, porque muitas das coisas que acabam saindo na imprensa, elas são especulações, né? Então, o clube, muitas vezes, nós temos uma área de mercado muito ativa, né? Às vezes liga para sondar, para entender uma situação, já aparece como se fosse uma proposta do Cruzeiro. Então, nomes que você acaba citando, muitas vezes, eles foram até possibilidade, mas não no mesmo momento. Então, não necessariamente a gente ia gastar com determinados jogadores ou nos 2 ou 3 jogadores ao mesmo tempo. Das 3 possibilidades, uma poderia ser a opção, por exemplo, né? Então, o orçamento é um só, né? O clube vai estabelecendo como ele aloca os recursos, sabendo que, dentro do cenário brasileiro hoje, a capacidade de investimento do Cruzeiro ela é baixa. Nós temos uma melhoria substancial com relação ao que foi ano passado, mas comparando com os nossos adversários e competidores, nós estamos na segunda metade da tabela, estamos lá embaixo, né? Então, todo o recurso que foi destinado para a contratação, ele foi sendo alocado de maneira estratégica e olhando em jogadores com maior experiência de Série A que poderiam, de alguma maneira, aumentar o nosso nível competitivo. O clube continua com essa estratégia, né? Mas em alguns momentos a gente procura oportunidade de mercado, às vezes levando em consideração um custo mais baixo, porque a gente precisa direcionar o dinheiro. Como eu já falei em algumas outras entrevistas, né? Existem prateleiras de investimento. A gente não consegue montar um time somente com investimento em jogadores de hierarquia ou em jogadores mais experientes da Série A. A gente precisa distribuir esse dinheiro. E a gente está procurando fazer isso da melhor maneira possível, sabendo e levando em consideração que esses jogadores escolhidos são jogadores que vão ser potencializados pela estrutura. As nossas escolhas sempre são levando em consideração atletas com capacidade de muita entrega coletiva, atletas com capacidade de entendimento do que é o modelo de jogo do Cruzeiro e atletas que vêm para entender a nossa forma de funcionar. O Cruzeiro é um time que vai se diferenciar pela sua capacidade de entrega, pela sua intensidade e não por jogadores que vêm para resolver o problema por conta. Se a gente fizer isso, nós vamos ser mais um. Nós não queremos ser mais um dentro do futebol brasileiro. Nós não vamos ser. Todas as decisões que a gente toma é para estabelecer um diferencial para o Cruzeiro. E a gente vai estabelecer um diferencial para o projeto e a gente vai estabelecer um diferencial dentro de campo. E dentro de campo a gente vem falando muito com os jogadores. O jogador no Cruzeiro precisa correr, precisa se entregar e precisa respeitar as diretrizes coletivas. Se a gente fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai superar, sim, essa restrição financeira que existe hoje dentro do clube. Rafael Nobre, Jornal Tempo, Rádio Super. Ô Pedro, a gente pensando a curto prazo, essa semana, o Pesolano saiu com toda a sua comissão, o Pepa chega com toda a sua comissão. Como é que ficam os trabalhos com os jogadores para essa semana? Tem previsão para esse trabalho? Pensando no prazo já para estrear a Copa do Brasil, Brasileiro, prazo que fica mais encurtado ainda, qualquer dia vai contar muito. O trabalho dessa semana, como acontece? Quem comanda as atividades? O Pepa chega essa semana. Então, essa transição a gente não vai ter esse problema, não. Ele já chega para comandar o próximo treinamento da equipe. Pedro, boa tarde para você, Eduarda Gonçalves da ESPN. Você disse muito sobre esse respeito das diretrizes que os atletas têm que atuar, melhorar essa performance para que o Cruzeiro possa performar melhor no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. A gente viu no jogo contra o América ali um pequeno desentendimento também no vestiário. Eu queria saber a respeito também dos bastidores. Como é que está essa saída do Pesolano com o elenco? O que o elenco disse para vocês? Se teve um retorno por parte do elenco? E como está já pensando até animicamente também para esse início de decisões, né, de competições importantes que o Cruzeiro tem pela frente? É óbvio que o elenco ficou triste aí com a saída do Paulo, né? A gente sabe como o Paulo sempre procurou construir uma boa relação com eles, né? Então, conversando com alguns ontem, eles também foram pegos de surpresa. Mas a gente vem procurando estabelecer também algumas conversas com o elenco daqui para frente, para que eles entendam como se deu esse processo de transição
e também a gente consiga fazer uma avaliação do que foi esse Campeonato Mineiro. A gente precisa sentar com eles e avaliar de uma maneira muito fria para que a gente aprenda com os erros. O Cruzeiro precisa aprender com os erros dessa competição. A gente, por mais que a gente tenha tentado explicar que faz parte de um processo, que que o Cruzeiro está em reestruturação, mas a campanha desse Campeonato Mineiro não foi satisfatória. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender com o que foi feito nessa competição e tirar esse aprendizado para que ali na frente, no Campeonato Brasileiro, a gente não cometa os mesmos erros. Então, daqui para frente, o que a gente precisa também compartilhar com os jogadores é que cada um assuma a sua responsabilidade aqui dentro. A gente tem muita confiança no elenco que foi construído, mas a gente precisa mudar o nosso comportamento. E eu não tenho dúvida que, conseguindo reenergizar o grupo e conseguindo corrigir algumas coisas que a gente precisa corrigir, a gente vai ter um time muito competitivo na Série A. Boa tarde, Pedro, Rodrigo, Deus me livre. Justamente dentro disso que você falou, o Campeonato Mineiro não foi a campanha que vocês gostariam. Não é um curto espaço de tempo, Pedro, para o brasileiro. Faltam 27 dias para a Copa do Brasil também. Para fazer esse time jogar, não foi um erro de avaliação, talvez seu, Paulo André, da gestão. Demorou demais para a troca do Pesolano, que o treinador tem muito pouco espaço de tempo para fazer esse time jogar, para conseguir o rendimento dos atletas. Vocês não acham, assim, você já respondeu, mas assim, não demorou um pouquinho para essa decisão? A gente não ia tomar uma decisão precipitada e abrupta com relação ao novo comandante. Então, durante todo esse tempo, a gente foi aprofundando para tomar a melhor decisão. Até o Pouso Alegre, o Pepa não estava escolhido. Então, existia um processo e existiam alguns nomes que a gente acompanhava e monitorava, mas a partir dali que a gente resolveu fazer essa escolha. No nosso entendimento, cortar o trabalho do Pesolano ali não fazia sentido. A gente entendia que ele ia manter o nível de exigência, de cobrança e de qualidade do trabalho até o final do Campeonato Mineiro. A gente precisava entender que era um fim de um ciclo e ele precisava entregar aquela competição. É óbvio que qualquer troca de treinador, ela deveria acontecer com maior espaço para trabalho. Mas eu não tenho dúvida que, com o nível de alinhamento que a gente tem, com o nível de alinhamento que a gente tem de método, de Pesolano para Pepa, que esse tempo vai ser encurtado e vai ser ajustado. A gente vai tentar tirar o máximo desses dias de trabalho que a gente tem para que a gente consiga entrar na Série A cada vez mais aliados e prontos para o desafio. Boa tarde, Pedro. Samuel Rezende, Super Esportes. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre o Pepa. Como que vocês avaliaram o trabalho dele em Portugal? O que foi visto em termos de ideia de jogo do Pepa nos trabalhos que ele comandou lá em Portugal? Obrigado. A gente entrou muito no detalhe, no trabalho que ele fez no Passos e tanto no Vitória. A gente sabe que cada equipe tem o seu contexto, seu perfil de jogadores, a individualidade de cada atleta ali leva muito em consideração. Mas a gente conseguiu identificar alguns padrões de jogo. O nível de exigência e de cobrança, a gente tirou muita informação com pessoas em Portugal, atletas que trabalharam com ele, outros treinadores, diretores que trabalharam com ele. Todo esse processo decisório, por isso que ele leva tempo, foram nos dando a segurança de que a gente não vai diminuir o nosso nível de intensidade de trabalho aqui dentro, de que a gente vai ter um treinador com muita energia para tirar o máximo dos jogadores aqui e, principalmente, a gente não vai ter uma mudança abrupta com relação ao modelo de jogo. É óbvio que a gente entende que o Pepa ele deve fazer alguns ajustes. O Pepa também ele olha para esse elenco, ele já conhece alguns jogadores porque ele foi estudando ao longo do tempo. Mas a segurança é justamente porque a gente não está vendo de forma alguma uma mudança conceitual. O perfil de trabalho ele é muito parecido. E o nosso principal receio era a gente conseguir encontrar alguém que mantivesse o nível de exigência e de cobrança que o Paulo Pesolano tinha. E isso o Pepa tem. E isso ele conseguiu entregar, mesmo em clubes menores, ele conseguiu superar a expectativa que normalmente a equipe teria nas competições do Campeonato Português. Ele conseguiu, em alguns momentos, elevar a entrega dessas equipes, mesmo com limitações
e com elencos com menor capacidade de investimento. Obrigado, gente.